Olá! Vamos dar início à nossa aula sobre verbos com consoantes mudas. Na verdade, vamos dar sequência, porque eu sempre falo sobre isso e eu falei no vídeo anterior sobre eles. O nosso verbo em questão agora é o verbo repugnar. Repugnar tem uma consoante muda aqui. Essa consoante jamais vai ser tônica. Porque quando você fala repugnar, a sílaba tônica é nar. Mas na hora de você conjugar, aí você vai falar vamos ver se você sabe. Eu repugno, não é eu repugno. E eu tenho ouvido gente boa falar repugno. Eu repugno, tu repugnas, ele repugna. Nós repugnamos, vós repugnais, eles repugnam. Não sei porque eu sempre gaguejo nessa parte. Vós repugnais. É assim. Preste bem atenção, porque pode ser que você tenha dificuldade de falar assim. Isso é uma coisa bem simples, porque basta você saber que o G é mudo. Nunca você vai falar repugno. Deus repugna, não fala de jeito nenhum. Meu pai repugna, tá errado. Deus repugna, meu pai repugna, gente porca. Entendeu? Sempre que tiver uma consoante muda. Isso se chama forma risotônica e arrisotônica. Risotônica é a tônica na raiz. Então, quando você vai falar, primeiro de tudo, como se tira a raiz de um verbo? Basta você tirar a terminação ar, ou ir. Nesse caso, a raiz é até aqui, a letra N. Então, se você tiver esse verbo aí, repugnar, se você tiver aqui a tônica nesse pedacinho aqui, aí você vai saber que é risotônica, assim que se diz. Risotônica, parece estranho, mas riso quer dizer, nessa palavra, esse pedacinho, quer dizer raiz. Então, risotônico é que está na raiz. Qual que é a forma risotônica? Eu repugno. Porque aqui a sílaba tônica é o U. Eu repugno, então está na raiz. Mas quando vai para as outras formas, que são nós e vós, aí se chama arrisotônica. Porque quando você fala repugnamos, aí a sílaba tônica não vai ser mais o pu, vai ser repugnamos, namos. Ali está a sílaba tônica. E então ela é chamada de arrisotônica. Entenderam? Isso é muito simples, basta você perceber. Uma coisa muito fácil de você pensar é em música. Se você for colocar isso em música para cantar, jamais você pode colocar na sílaba errada, porque fica feio. Então pense como se fosse uma música para você colocar a métrica. E eu há pouco tempo expliquei para vocês que para achar a sílaba tônica, você fala como se você estivesse xingando a pessoa ou chamando a pessoa daquele apelido que seria um nome. Então, vamos supor que aquele cara, ele errou tanto essa palavra, que aí nós colocamos o nome dele de repugno. Então, quando você vai falar, você fala assim, repugno, repugno. Estão vendo que o pugno é o forte? Se você ouvir essa chamada lá longe, repugno, aí só sai aí palavras que tem o U forte, você vai achar que é que você está sendo chamado ali, tá? Então, se tiver, agora eu não vou lembrar de um nome próprio que tenha a letra U tônica. Não sei, não vou arriscar. Mas vamos supor uma palavra que tenha a letra A tônica, Márcia. Ou então, amávamos. Vamos supor que você grite lá longe, lá. Amávamos, amávamos. Eu vou escutar lá longe só a letra A. Eu falei, alguém me chamou. Entenderam? É só você gritar a palavra
que você pensa assim, alguém me chamou, porque tem essa letra tônica, ou A, ou E, ou I, ou O, ou U. Às vezes fechado ou aberto, mas é por aí. Então tá, outro verbo que você precisa prestar atenção, que é praticamente, que corresponde a esse paradigma. Paradigma é modelo. O modelito é igual aqui, é só o comecinho que é diferente, que é o verbo impugnar. Nossa, como eu vejo os advogados falando isso errado. Por quê? Isso é uma prática do direito. Então, se você vai impugnar, o presente do indicativo é eu impugno. Olha, se você apresentar essa questão, eu impugno. Eu impugno, tu impugnas, ele impugna. Tem que ser assim, impugna, tá? Não fala eu impugno, não, que o juiz corta seu cabelo, para não dizer outra coisa, no pescoço, e fala assim, aquele advogado ali não sabe nada, coitadinho. E eu já vi muitos juízes corrigirem os advogados no meio da audiência. É uma coisa constrangedora. Cuidado. Assim, também tem o verbo dignar. Eu digno, tu dignas, ele digna. Estão vendo que é tudo assim? O G não vira gui. Tem também alguns verbos que tem o P mudo. Eu até brincava quando eu falava sobre isso. Cuidado com o PT. Porque se tiver o P mudo, você tem que tomar cuidado com ele. Por exemplo, o verbo raptar. No presente do indicativo, você fala eu rapto. Você nunca vai falar eu rapito. E a mesma coisa, o verbo adaptar. Eu ouvi uma pessoa muito bem formada querendo entender o que eu faço com as músicas e falou assim, agora eu entendi, você adapta, né? Meu Deus, ela estava fazendo mestrado e falou que eu adapto. Vai ser professora de português e ainda não entendeu o que é adapto, rapto, capto. Tem uma música do Caetano Veloso que fala, rapte-me, camaleoa, adapte-me, tem um rapte-me, acapte-me, capte-me, ele fala tanto de música. Olha aí, procure essa música que ela é didática, tá bom? Então, entendam, é importante você saber conjugar, porque se você fala errado, as pessoas te imitam e saem falando errado. E a coisa mais legal é você disseminar a cultura letrada. Principalmente nós que gostamos de falar de Bíblia. A Bíblia usa essas palavras. Se você for falar, capriche. Deus gosta de coisa boa. Então, aprenda. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, minhas musiquinhas de português, de inglês e até de matemática, que eu não falei de matemática, entre em contato comigo, eu estou em todas. Márcia Doro. Eu estou no YouTube, no TikTok, no Face, tudo. E você consegue falar comigo com facilidade, porque eu estou à disposição para saber que você teve sucesso porque você assistiu às minhas aulas. Eu estou à disposição de verdade, tá? Combinado? Passe bem.